presença de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que envolve o nosso estilo de vida como cristãos. Todo cristão, ele foi chamado para um propósito. Existe um propósito sobre a sua vida. Você não foi chamado simplesmente para vir participar de um culto, sentar numa cadeira, receber uma palavra, uma oração, ir embora para a sua casa e domingo que vem você voltar aqui. Ou quarta-feira vai para a célula. Não, nós temos um propósito. Fala para a pessoa que está do seu lado, você sabe que você tem um propósito? Muitas pessoas também acham que o propósito delas é nascer, viver e no final de tudo morrer. E aí tudo acaba. Biblicamente você sabe que não é assim. Todos nós temos um propósito. E o propósito e o cumprimento do propósito vai envolver a sua fé. A medida na qual você acredita para o que você foi chamado. E por quem você foi chamado. Então, essa fé, ela é estabelecida para você quando a palavra, quando o evangelho entra na sua vida. Mas essa fé, ela nunca está sozinha. Fala assim comigo, a fé nunca está sozinha. A fé não atua isolada. A fé, na verdade, ela envolve uma associação. Esse é o título da mensagem que eu vou pregar hoje, a associação da fé. A fé, ela é associada. Ela tem outros elementos que operam juntamente com ela. Então, para você estar aqui hoje, ouvir uma palavra e permitir que essa palavra entre no seu coração e produza algo através de você, você precisa entender que não basta você só crer, você precisa crer que essa palavra vai produzir através de você em outras pessoas também. Quando você recebe a palavra de Deus, ela te muda. Mas quando você libera ela de dentro de você, ela tem poder de mudar outras pessoas. Então, se você um dia ouviu a palavra da fé e essa palavra entrou no seu coração, o que aconteceu? Você nasceu de novo, é ou não é? A Bíblia diz que todo aquele que recebe o evangelho, a divina semente no seu coração, ele nasce de novo. Agora, o que esse novo nascimento produz? Você andava por um caminho. Se nunca ninguém te falou, hoje eu vou te falar. Você andava num caminho chamado caminho de morte. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, mas existem caminhos que são caminhos de morte. Todo aquele que não entregou a sua vida para Jesus, ele anda um caminho de morte. Até que um dia, esta pessoa encontra com o Filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que importa que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse homem aqui não é homem do sexo masculino, é humanidade. Então é homem e mulher. Importa que todos possam ter a experiência de tomar a decisão. Então alguém vem, prega a divina semente e conta a história. Que história, pastor? De que Jesus morreu por você. Morreu pelos seus pecados. Que ele foi numa cruz, sendo santo, justo e irrepreensível. Ele não tinha pecado, ele não deveria ter condenação, mas ele assumiu a nossa culpa. E aí, então, ao receber a nossa culpa, ele foi completamente trucidado, foi chicoteado, foi pregado numa cruz e morreu. Foi para o inferno, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu pergunto para você, Jesus merecia morrer? Não, mas você sim, e eu também. Então ele foi para a cruz, por mim e por você. Eu pergunto para você, Jesus tinha algum pecado para ser condenado ao inferno? Sim ou não? Não, mas ele foi ao inferno, para que eu e você não precisássemos ir lá. Mas ao terceiro dia, a resposta veio. Que resposta, pastor? A resposta do sacrifício. Ao Jesus morrer numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe que o túmulo de Jesus é o único túmulo que tem uma placa dizendo, ele não está aqui porque ele ressuscitou. É o único que ele não tem restos mortais, porque ele está vivo. Inclusive eu falei com ele hoje.
E é importante você saber que esse relacionamento é para nós cristãos. E a sua fé precisa ser ativada para isso. Mas a fé de Deus para o mundo é loucura. Estava no trânsito. Essa semana está corrida. Eu estava orando em línguas, como eu sempre faço, dirigindo. O cara cortou minha frente. Eu freiei. Tomei um susto. Segui orando em língua e o cara me seguiu. Achei estranho. Falei, será que é algum irmão? Aí ele parou na sinaleira e mandou abaixar o vidro. Eu baixei. Ele falou, quem está me xingando aí? Eu falei, não estou xingando o senhor. Ele falou, eu vi a tua boca se mexendo quando eu cortei a tua frente. Eu falei, não, eu estava orando. Ô, povo louco. E acelerou e foi embora. Não sei, eu acho que ele achou que eu estava xingando ele, mas eu estava orando no carro. Quando você exerce fé, as pessoas vão achar que você é louco, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, mas é loucura para aqueles que não creem. Então, quando você exercita a sua fé, o que vai acontecer? Você vai começar a viver uma vida aparentemente doida. Você viu o que aconteceu aqui hoje no Hora do Louvor? O que você acha que alguém que passa aqui na frente, que não é cristão, pensa? Uns ficam com medo. Deus me livre. Outros riem, outros falam, isso é tudo louco. Mas está escrito, é verdade. O poder de Deus é loucura para quem não crê. Por isso a fé é importante. Então vamos lá. Quando você recebe a divina semente, você estava caminhando para o inferno. Essa é uma verdade. Eu sempre gosto de fazer a encenação com a música. Eu acho que a música de quem está indo para o inferno é essa aqui, ó. Eu acho que é. Seria uma percussão muito boa para esse caminho. Mas de repente alguém, um filho de Deus, ele prega o Evangelho para você. Ele fala, Jesus é a luz do mundo, ele morreu no seu lugar. Se hoje você crê, você sai do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. E aí o que acontece? Você estava indo. E aí você recebe a palavra, você fala, eu quero. Eu não aguento mais essa sequidão. Eu não aguento mais essa vida de foto de Facebook, esse sorriso tipo net, Coca-Cola zero, que é só para postar em foto, mas dentro é uma sequidão, uma depressão, um medo, uma síndrome do pânico, não durmo direito. Eu quero esse Jesus. Aí você recebe Jesus, o que acontece? Conversão. Já viu essa palavra? O fulano de tal converteu. O que é conversão? Mudança de rota. Quem tirou a carteira de motorista faz uma conversão. Entendeu? Converteu. A palavra conversão é justamente isso. Você estava indo para Chifrolândia. Agora você está indo para Aurelolândia dos Anjos. Então agora você vai começar a dar passos em direção. Conversão é um processo. Deus agora, Ele quer te ensinar a andar com Ele. Por isso Ele vai te cercar de gente dele para te conduzir. E o que acontece? Começa aquela chatice. O irmão não vem no culto? Ele vai lá na tua casa. Quantos que já receberam uma visita surpresa um dia que você faltou o culto? Voltei o culto, o irmão foi lá na minha casa, me ligou pelo menos, mandou uma mensagem, o que aconteceu? Aí algumas pessoas falam assim, está cuidando da minha vida agora? Sério, um dia o irmão falou, quantas vidas o senhor tem? Eu falei, eu tenho uma, então o senhor cuida da sua, eu cuido da minha. Malcriado. E aí o que acontece? Mas isso é preocupação. Se você tem filho, imagina que você tem 2 filhos, um de 17 e um de 19. Eles estão estudando à noite. 10 horas, hora da janta. Você, seu esposo, sua esposa, e um filho, só que o outro não chegou ainda. Mas ele sempre chega antes da janta. E ele não chegou. O que você vai fazer? Vou comer, estou com fome. Se você é pai e mãe de verdade, você vai ficar preocupado, você vai ligar, o que houve? O que aconteceu? Isso é a vida da igreja. Os filhos de Deus precisam ser cuidados, porque eles precisam ser alimentados. O que você está fazendo aqui hoje? Recebendo um alimento. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você, nesse caminho que você entrou, você receba fé, porque somente com fé
é possível agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então a fé você recebe para converter, e à medida que você vai vivendo a vida da igreja, você vai crescendo em fé. Fala assim comigo: eu quero crescer em fé. Jesus transformou água em vinho. Para mim botaram água e Coca-Cola. Esses irmãos são uma bênção. Muito obrigado. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Não, Tiago 1, versículo do 2 até o 8. Acho que vai projetar aqui. Mas mesmo que vai projetar aqui, lembre-se, é muito importante você ter a sua Bíblia. É por meio da palavra que você vai receber fé. Tiago, capítulo 1, versículo 2, e a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Você percebeu que é uma loucura? Você entendeu o que está sendo dito aqui? Tiago está dizendo assim: meus irmãos, fique alegre, por passar por várias tribulações. Não é uma loucura? Ele está falando que em meio da tribulação você pode ser alegre, porque a alegria não é um estado de espírito. A alegria não envolve sua conta bancária, seu carro do ano, seu casarão. A alegria envolve a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a alegria, e uma vez que Ele entrou na sua vida, você tem alegria dentro de você. E se a tristeza bater, pastor? Até a tristeza vai saltar de alegria, porque a alegria é uma pessoa. Então por isso que ele está dizendo, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Fala comigo: alegria e perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se porém alguns de vós necessita de sabedoria, olha o que ele está dizendo: peça a Deus, que a todos dá, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, porque é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e toda palavra é útil para o ensino. Por isso nós devemos ler a palavra. Inclusive semana que vem nós vamos voltar com as lives de leitura da palavra ao meio-dia. Então o que acontece? Quando você lê a palavra, você tem comunhão com o próprio Jesus. E essa palavra, por meio do Espírito, ela é revelada dentro de você. E quando a palavra é revelada, você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Você só vai conseguir desfrutar do propósito de Deus na sua vida se você tiver revelação da palavra de Deus. Mas como, pastor, que eu tenho revelação? Você tem que se expor à palavra. Como que eu me exponho à palavra? Eu leio a palavra, eu oro a palavra, eu confesso a palavra. O que mais, pastor? Eu ouço a palavra, eu sou ministrado. Você está sendo ministrado aqui o quê? A palavra de Deus. Aí quarta-feira lá na célula você vai fazer o quê? Você vai compartilhar, sabe como é que é isso? Ruminar. Você vai trazer de volta a palavra e vai tirar, cada um vai falar um pouco o que entendeu, as dúvidas, e a célula vai ser uma bênção. Quantos já estão com os seus botões da célula forte? Aí, levanta a mão. Fiquei feliz que eu vi vários irmãos aqui usando o botão, já é isso aí. No culto, na célula, nas reuniões, vem com o seu botão. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Então deram o botão para a pessoa errada. Você não pode ser tímido, os tímidos não herdarão o reino dos céus, amém? Bota o bota, eu faço parte aqui dessa igreja, mandei fazer um banner grandão, vamos colocar lá na janela, falando da nossa visão, que nós queremos que todos podem ser usados por Deus, amém? Cada um na medida da sua fé. Agora, a leitura que fizemos aqui de Tiago capítulo 1, do versículo 2 até o 8, ela nos diz a primeira coisa, que a nossa fé será provada. Cuidado com o que você fala. Há poder nos lábios, há poder na boca, há poder na língua com que você fala. Tiago, mesmo Tiago diz, como pode um navio tão grande
ser conduzido por um lêmure pequenino. Assim é a língua, ela conduz o homem à salvação ou à perdição. Então, o que você fala é resultado da sua fé. Vou repetir, que os améns foram poucos. O que você fala é resultado da sua fé. A segunda vez sempre é boa. O que acontece? Pastor, eu estou falando coisa demais negativa. Quando eu vejo, eu já falei. Pois é, você precisa se expor mais à palavra. Porque você está ouvindo muita coisa fora da palavra. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O exemplo claro para você. Quando você converte, qual que é as primeiras coisas que acontecem? Aqueles familiares que ainda não converteram, às vezes fogem de você. Porque eles falam, não, agora na casa do João não tem mais nada, agora chega lá e só quer falar de Bíblia, de Jesus, de igreja. Não dá para conversar mais. Não, onde vai é Deus, é Jesus. Por que isso acontece? Porque algo mudou dentro de você. E aí você recebeu não só uma lavagem cerebral, como alguns dizem, você recebeu um novo coração. E esse coração ele já vem de fábrica com a presença de Deus. Ele está ali. Agora você precisa encher ele constantemente. E aí você se enche com a palavra, e quando você começa a falar, o que vai acontecer? A fé vai ser provada. Senhor, tudo é teu. Ele pergunta, é mesmo? O meu tempo, os meus dias, Senhor, são teu. Aí domingo você não vem no culto. Você fala, se os teus dias são dele, você não consegue consagrar nem o domingo a ele? Você está falando da boca para fora. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quantos estão bravos comigo, não fala nada. A verdade é que não tem nada melhor para saber o que está no seu coração, é quando você abre a boca. E a sua fé é estabelecida por isso. De repente, uma dor, uma consulta, um diagnóstico, um nódulo cancerígeno. Qual que é a minha posição, pastor, diante disso? A sua fé vai definir. A sua fé vai definir. Eu não aceito isso aqui. O não aceitar não quer dizer não fazer o tratamento, até porque está gravando aqui. Eu preciso ser sincero com você. Fé e prudência andam lado a lado. Agora, você não pode usar da prudência para agir em incredulidade. Porque quando alguém encontra um crente, crentucho mesmo, um aleluia dos violentos, ele não aceita. O que é? Diagnóstico de câncer? Vai ser curado, vai ser um testemunho para a glória de Deus. Esse nódulo vai desaparecer. Eu creio. O que ele diz quando eu creio? Ele pegou a bênção. Nesse culto tem várias bênçãos sendo liberadas. Aí alguns estão dizendo, amém. O que é isso? É como o bom gaúcho diz, o cavalo está passando encilhado, filho. Monta nele. O amém é justamente isso. Quando eu digo aqui, você está preparado para ser uma pessoa próspera e abundante em todas as áreas da sua vida? Aí você fica me olhando com a cara de 6,5 assim, ó. Você tem que dizer amém. Amém? Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha vida, o que tem acontecido. Pois é, mas a partir de hoje vai mudar. A partir de hoje, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Pastor, mas eu não estou vendo é nada. Esse é o problema. Você não deve andar pelo que vê, mas sim pelo que crê. Porque nós, os filhos de Deus, não andamos pelo que cremos. Pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém? Fala assim, eu ando pela fé, na palavra, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. É bom demais ser pastor dessa igreja. Uma igreja viva, cheia da glória de Deus. Aleluia. Uma fé genuína, ela pode durar uma semana,
Ela pode durar um mês, ela pode durar um ano, ou ela pode durar a vida inteira. Pastor, o que define isso? A medida como você se alimenta, se relaciona com Deus. Como que você cresce em fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de percebe, tem uma distância aí. Uns estão falando Deus, outros falando Cristo. O versículo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Pastor, mas Cristo e Deus não é a mesma coisa? Sim, mas para esse entendimento você precisa saber por que está escrito Cristo. Porque Cristo aponta para a nova aliança, aponta para o novo Testamento, aponta para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo em nosso lugar, e nós hoje precisamos apenas crer no que Ele fez, e andarmos em fé por esse caminho. Então, se você precisa de uma cura, o que você tem que fazer? Você tem que crer que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Pastor, mas os sintomas estão aqui, eu estou com dor, eu estou sentindo isso aqui. Tudo bem, mas agora você vai andar contra a circunstância. Eu creio, mas pastor, o médico me receitou remédio, toco fora. Então não, continua o tratamento. Eu não sou médico, sou pastor. Então, se você receber um diagnóstico médico, está fazendo um tratamento, isso não muda a sua fé. Você precisa fazer o tratamento, porque o médico é uma autoridade. Quem já fez aqui o CTL sabe das autoridades delegadas. O médico é uma autoridade delegada. Pastor não é médico, líder não é médico. Apesar que alguns pode ser que sejam. Nós temos na videira pastores que são médicos que são líderes, médicos que são pastores. Mas eu quero dizer, a maioria não é. Então eu não posso dizer para você, para de tomar o remédio. Mas eu posso dizer para você, sabe qual é o maior testemunho? O maior testemunho não é eu chegar aqui e dizer, dá aqui os seus remédios, pisar em cima, tocar fogo, fazer um tendel. Não. O maior testemunho é nós orarmos por você. E na próxima consulta, o médico que é a autoridade fala assim, eu não sei. Mas assim, tu não precisa mais tomar esse remédio. Aí você vai perguntar, é mesmo, doutor? Por quê? Porque parece que você já está melhor. Isso é o testemunho. Aí depois você vem aqui e fala, pastor, eu fui no culto aquele dia, oraram por mim, e eu fui na consulta, o médico me tirou o remédio, não preciso tomar mais. Aquele remédio estava destruindo o seu estômago, agora não vai destruir mais. Quando estamos entendendo, diga amém. Agora, a nossa fé, ela vai ser provada a cada dia. Deus nos prova para aprovar ou para reprovar? Deus sempre quer te promover. Então, se você está passando por uma situação difícil, sorria. Promoção à vista. Deus vai te levantar. Se você está passando no vale da sombra da morte, o Senhor diz, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Não te assombre, não te espante, eu estou contigo. Ele diz ainda que podem ter 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás confundido, porque o Senhor dos exércitos está a teu favor. Ele não vai te deixar sozinho, ainda que teu pai e tua mãe não se lembrem de ti, todavia eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, então nós precisamos crer que Ele não é só um Deus, como é pregado muitas vezes em alguns lugares aí afora, um Deus mau, que se você fizer algo errado Ele te castiga. Não, Deus é, e tudo que Ele faz é isso. Você deveria ter anotado no seu quarto, quando você acordar de manhã assim, bum, dá de cara com um cartaz dizendo, Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, então esse dia vai ser bom, tudo que vai acontecer hoje vai ser bom, porque todas as coisas cooperam para o bem. Aí você, vai dar tudo certo, pastor, vai dar tudo certo. Aí você sai de manhã, olha o pneu da moto furado. Ai Deus, eu li hoje de manhã, eu confessei, eu declarei, e agora? É livramento, e não é a cidade, não é a cidade de Livramento, é livramento. Deus está te livrando. Ele te atrasou uns minutos para você não cair num acidente ali na frente e morrer, porque o propósito dele na sua vida ainda não se cumpriu, e Deus guarda e trabalha em favor daqueles que nele esperam, e que nele confiam, e que nele depositam a sua fé. Nós precisamos confiar em Deus, que todas as coisas contribuem, cooperam para o seu bem. Quantos entendem? Diga amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu estou sentindo tanta liberdade para pregar aqui. Sério?
Vontade de ir até meia-noite hoje. Mas não vou. Fiquem tranquilos, já vou terminar daqui 40 minutos. Brincadeira. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ele está dizendo aqui que a sua fé vale mais do que ouro, mesmo apurado pelo fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, sempre que na provação você reclama, ela demora a passar. Porque reclamar envolve incredulidade. Quando você reclama, você está dizendo, Deus não vai fazer. Isso é incredulidade. Porque vai dizer, nós queremos comandar o tempo de tudo. Calcula comigo, pensa com a sua cabeça aí. Nós queremos controlar o tempo de tudo. É ou não é? O homem acha que tem o controle de tudo. Mas ele não sabe quantos minutos ele tem na terra. Você não sabe o que vai acontecer nos próximos 2 minutos. Talvez a sua ficha pode ser chamada. Você entendeu? Aí muitas vezes o que o homem fala? Não, eu até vou para Jesus, mas vou esperar ficar mais velho assim, vou curtir a vida primeiro. Você percebe que isso é uma loucura? A Bíblia diz, hoje mesmo, te pedirão a tua alma, louco. E o que tem preparados para quando chegar lá? Por que eu estou te falando isso? Porque os tempos são abreviados. Você que tem mais idade, não é que você é velho, você é mais experiente. Você vai saber que parece que os tempos estão passando mais rápido. Parece que foi a virada do ano agora. Nós já passamos do meio de março. Estamos no segundo tempo de março. Quando você vê, já é junho. E o tempo está passando tão rápido porque os tempos estão se abreviando. Porque ele virá. E não tardará, a Bíblia diz. Mas quem estará preparado para quando ele vir? Os habilidosos, pastor, que sabem tocar, que sabem orar, que têm uma eloquência, que têm... Não. Os da fé. Porque os da fé, a Bíblia diz, são aqueles que não retrocedem, que não desistem, que não voltam atrás, que não olham para as circunstâncias, que permanecem, que têm os olhos focados no firme chamamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o grande apóstolo Paulo, ele sempre deixa claro, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para me salvar. Eu ando nesse mundo tenebroso, mas eu não perco o foco do prêmio, da soberana vocação do meu Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim. Então, eu prossigo para o alvo, porque há um prêmio, há uma recompensa para todo aquele que crê. Fala assim comigo, quem crê, não desiste. Quem crê, não volta atrás. Você percebeu? É uma convicção. A fé é uma convicção. Você tem convicção. Eu sei quem prometeu. Tem um filme legal, eu não lembro o nome dele agora, mas é um filme de final do mundo, acho que é 2012. E o rapaz fala para sua filha assim, me espera aqui. Eu vou ali fazer um negócio e eu vou voltar para te buscar aqui, não sai daqui. Enquanto ele vai, o mundo está acabando. Começa a cair avião, começa a explodir tudo. O enredo do filme acontece em tudo. Eu não me lembro muito desse filme, eu me lembro só dessa parte. Terminou o filme com ele voltando. E a menina estava lá, no mesmo lugar, caiu tudo ao redor dela, mas ela estava lá esperando. E aí assim, pastor é um bicho louco. Eu fiquei olhando o filme e falei, já dá uma pregação isso aqui. Porque é exatamente o que Jesus falou. Eu vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, mas depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. Quem você está esperando vai definir o seu trajeto de vida. Quem você está esperando vai definir o seu estilo de vida. Ele está voltando.
E você precisa estar esperando por Ele. Você não precisa mover um pé. Você tem que estar no lugar da bênção. O lugar da bênção é aonde, pastor? É no centro da vontade de Deus para a sua vida. Então o Senhor, ele fala que pela fé, Hebreus 11:3, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, entendemos. Então o que ele está dizendo aqui? O entendimento, aqui, ele se refere em perceber com a mente. Lembra, a mente é uma função da alma, quem fez a maturidade, princípio de revelação na palavra, espírito, alma e corpo. E na alma tem 3 funções, mente, vontade e emoções. A sua alma está sendo transformada. E a sua mente com isso está sendo transformada. Mas como que está sendo transformada? Pela palavra. Você percebeu? Você entrou por essa porta hoje, eu não sei como você entrou. Eu só sei como é que você vai sair. Você vai sair daqui cheio de fé para a melhor semana da sua vida. Você vai sair daqui com um alimento espiritual, com o seu espírito pulando dentro de você. E algumas coisas vão acontecer essa semana. Estava orando aqui hoje, o Espírito falou, pode falar pelo menos 3 causas na justiça que vão ser liberadas essa semana. Essa semana tem 3 causas que vão ser liberadas, pode esperar. Se depois você tem que testemunhar sobre isso. 3 causas que vão liberar essa semana. Pastor, eu estou esperando. Então se você está esperando, quem sabe a sua aposentadoria essa semana? Hã? Pastor, eu estou esperando tanto tempo. Mas quando Deus fala assim, pode ter certeza. Ele não se atrasa. Ele vem sempre no momento certo, na hora certa. Por mais que o homem pode pensar, pastor, mas está demorando tanto tempo. Pois é. Mas ele não está demorando. Ele vai chegar na hora certa. Ele capricha, ele sabe o momento. Sabe o que vai ser o extrato depois? Você vai olhar e vai dizer assim, poxa, chegou bem no momento que era para chegar. Mas nós somos ansiosos, nós queremos as coisas rápidas. Eu vou parar de falar do Micine hoje aqui, porque muita gente fica brava comigo por causa disso. Um dia uma irmã falou, pastor, eu gosto tanto da pregação, mas quando o senhor fala do miojo, é o que eu gosto de comer. Eu falei, tá bom, amém. Então eu vou parar de falar do miojo. Que é um nojo, é. Agora, miojo não é comida. Miojo não é comida. 3 minutos. Por que eu uso esse exemplo? 3 minutos para comer. Só quem comeu a comida da mamãe, da vovó. 9 horas da manhã, começando a fazer a comida, para servir meio-dia. A comida. Eu e meus irmãos, ninguém tinha pescoço lá em casa. Tudo gordinho. Pouca coisa mudou, mas ainda somos felizes. Mas o que eu digo para você? Tudo tem um tempo. É ou não é? Eu não preguei aqui no primeiro domingo, foi lá? Tudo tem um tempo, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo. O tempo de Deus, às vezes, leva tempo mesmo. Mas Deus nunca se atrasa, Ele sempre chega na hora certa. Então entenda que a sua fé vai produzir. A sua reclamação vai retardar. Quando você reclama, às vezes aquilo que poderia se resolver em 1 mês, leva 1 ano. Você entendeu? Por quê? Porque Deus não quer fazer, pastor. Não, porque você só reclama. Essa é a essência do ser humano, não é? Esse calorão terrível. Aí desaba o planeta. Que chuvarada, encheu as ruas. Bem, podia ser um pouco menos de chuva. Aí eu acho que Deus fica assim, meu Deus, como é que eu contento esse povo? Se manda chuva está ruim, se manda sol está ruim. Em tudo dai graças. Se alegre. Se alegre. Seja feliz enquanto você espera as coisas acontecer. Porque senão você deixa de viver o dia. A fé vai te ajudar a viver a cada dia. Se alegrar a cada dia. Dai glórias a Deus a cada dia. E à medida que você vai agradecendo a Deus, vai dando glória, vai reconhecendo a mão de Deus na sua vida, você vai prosperando ainda mais. Porque o favor está na gratidão. A gratidão atrai o favor de Deus. Sério. Quando você é grato por tudo. Estava dizendo para minha família, nós estávamos conversando, eu falei, faz 2 anos que eu não morava em casa. Eu estava morando no prédio da igreja. Eu era quase um monge beneditino. Estava lá amontoado as coisas. Eu chego agora na casa, eu olho assim, ainda está amontoado algumas coisas, porque nós estamos arrumando. Está sem forma, vazia.
Trevas não tinha, porque nós chegamos, a luz entrou. Mas eu cheguei hoje, eu falei, casa, coisa boa, um quarto, de verdade. Uma cozinha, de verdade. Aí os irmãos fizeram uma surpresa para nós na sexta-feira, me pegaram. É difícil me pegar em surpresa, mas nessa sexta eles me pegaram. Encheram. Minha esposa estava orando por coisas novas, para casa nova. Ela ficou maravilhada, eu depois fiquei olhando, falei, Jesus, o Senhor é tão bom. Essa é a graça de Deus, sabia? Sabe o que é a graça de Deus? Quando você vive pela fé nessa graça, é Deus dando tudo para quem não merece nada. Se você está na fila daqueles que não merecem, você vai ganhar. Deus tem prazer em abençoar quem não merece. Deus tem prazer em fazer isso. Agora, o que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa crer. Quantos creem? Diga amém. Creem que Deus dá para quem não merece. Ah, pastor, eu não sou um crente desse tipo assim, às vezes eu falo, não vem direito, não. Pois é, mas eu quero dizer para você, isso não muda o amor e a bondade de Deus para com a sua vida, porque Ele é bom e tudo que Ele faz é bom. Então Deus te ama e Ele quer que você entenda simplesmente que Ele quer cultivar uma vida de relacionamento com você. Agora, como que eu me relaciono com alguém que eu não vejo? Pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você crê. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque a sua fé foi despertada de alguma forma. Algum momento a sua fé foi despertada para quê? Para produzir frutos de fé. E aí o que acontece? Você vai começar a falar diferente. Eu quero pedir para você hoje. Pastor, eu não consigo, quando eu vejo, estou falando negativo. Esse é o problema, fale para Deus, não tente. Não, eu vou tentar, 5 passos. Vou tentar. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não tem a ver com você. Tem a ver com aquele que é Senhor da sua vida. Tudo se resolve pela fé. E uma das maiores expressões de fé é a oração, sabia? Quando você ora, você está conversando com Deus e expressando a sua fé no nível máximo. Então, se você não consegue, não fique se condenando. Não condene ninguém. Porque assim, a gente faz uma palavra como essa, depois você sai. Aí muitos vão lá para as lancherias da vida hoje, batatão e pizza. E faça, aleluia, se divirta, seja feliz. Aí de repente alguém fala alguma coisa de credulidade e o outro já fala, não ouviu o que o pastor falou lá? Ah, bom, falando de credulidade aí. Não é assim que se faz, aí você está acusando o irmão. Ajude de uma forma diferente, não é condenando. Se alguém falar incredulidade perto de você, fale positividade. Ah, o médico falou isso aqui, eu não sei o que vai acontecer. Vai viver. O irmão chegou para mim esse dia e falou, pastor, aconteceu isso, eu estou preocupado. Eu vi nos olhos dele a preocupação, eu falei, isso aí vai ser para a glória de Deus. Deus vai reverter esse quadro. No meio da semana encontrei com ele e falei, e aí? Ele falou, está em casa. Eu falei, ué? Está em casa. Eu falei, Deus vai fazer milagre. Deus vai curar por completo. Por quê? Porque há um propósito sobre a vida de cada um de nós. A fé vai definir o cumprimento desse propósito. Até onde você vai e até onde você para. Então, não permita condenação, porque nenhuma condenação vem de Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguma condenação, acusação, bota alguém para cima? Não, só acaba com a pessoa. Ninguém precisa dizer os seus erros, você já conhece eles. Alguém precisa dizer um caminho para você vencê-los. Alguém precisa te mostrar um caminho para você viver em vitória. E o caminho da vitória se chama Jesus Cristo de Nazaré. Viva uma vida com Ele, viva para Ele, vive por meio dEle. Você vai viver uma vida de vitória. Nunca vai ser perfeito, mas porque Ele é perfeito, você se torna perfeito porque está nele. Quando estamos entendendo, diga amém. Alegre-se durante a provação. O que essa alegria nos diz? Nenhum de nós está imune à dor e às dificuldades. Por quê? Porque nós estamos no mundo mal. Mas a forma como lidamos com os nossos corações enquanto enfrentamos os desafios da vida determina se vamos crescer por meio deles ou seremos vencidos por ele. Qual que é o segredo, pastor? Para se alegrar durante a tribulação, é ter na sua mente, no seu coração, um pensamento: eu não desisto, eu não volto atrás, eu sei da minha fé e eu vou até o final. Você faz uma resolução diante de Deus, porque qual que é o problema da nossa geração de hoje? São crentes que foram chamados para ser vencedores, mas que vivem uma vida derrotada.
Mas o que é isso, pastor? É só problema na fé. Ajuste na fé. Lembre-se, o que faz a diferença entre um e o outro não é habilidade, não é conhecimento bíblico, não é teologia, não é fé. Você crê? O que a Bíblia fala? Tudo é possível que crê. É a fé que define. Então, se você crê que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom, ainda que você esteja passando por dias difíceis, você precisa se posicionar nessa fé. Dizer, Senhor, eu sei que está acontecendo tudo isso aqui, eu não sei porquê, mas eu quero dizer, eu continuo crendo, eu continuo andando, eu não vou parar, porque desde o caminho da conversão, você precisa andar, você precisa caminhar. Ah, mas aconteceu algo ruim hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ah, mas não está acontecendo o que eu sonhei, o que eu esperava, mas então continua caminhando, não para, porque o que vai te colocar numa vida de vitória, não é parar, é continuar. Porque aí você fala assim, Senhor, me faz ser um mais que vencedor. O que você acha que vai acontecer? Vai ter batalha. Agora, você não deve ficar focado na batalha. Você deve estar focado em Cristo. Porque tem crente que é terrível, né? Ele só fica falando do diabo. O diabo está furioso. Como é que está, meu irmão? Luta! Aí tem um monte de não crente na volta. Você está falando assim, mas se é para ser crente desse jeito, eu não quero ser. Aí você encontra ele, irmão, como é que está? Luta! Não tem um testemunho para contar. Tem, mas foca o quê? Luta! Tem que ser vitória. Porque você está na luta, ele já venceu por você, então não é luta, é vitória. Entendeu o que eu estou dizendo? Você precisa entender, você precisa ter clareza disso. É simples, a vitória já nos foi dada na cruz do Calvário, você é mais que vencedor. Abre o Salmo 34, versículo 19 para mim, vou encerrar com ele. Jesus nunca te prometeu que a vida no mundo seria calma e pacífica. Nós estamos em terra estranha. Eu digo para você, tranquilamente, não tenho, já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Hoje tudo no mundo influencia para os lados errados. As escolas eram a esperança. Hoje são formadores, infelizmente, de coisas ruins. Hoje o seu filho vai para a escola algumas vezes, ele volta com doutrinas na cabeça. Toda, e eu não estou falando de piolho. Estou falando de ensinos errados. Alguns professores entrou na cabeça deles que eles têm que ensinar sobre sexualidade, sobre um monte de bobagem. A escola ensina sobre português, matemática, história, geografia, educação física. Aí seu filho vai para a escola, quando volta você tem que ficar lá tirando carrapicho, porque ensinaram um monte de coisa errada. O mundo é cheio de coisas erradas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Animado. Quantos aqui vivem no mundo como eu? Quantos aqui não são do mundo como eu? Então você vive no mundo, você não é dele. Quantos aqui já pescaram? Eu soube que teve uns irmãos que foram pescar esses dias aí. Eu quero saber se veio peixe. Sem carimbo. Eu quero saber se veio peixe. O irmão Miro salvou a pátria. Olha só. Você vai no mar. Quantos aqui conhecem o mar? Quem não conhece vai conhecer, em nome de Jesus. Antes que Jesus volte, quando Jesus voltar, o mar vai desaparecer. Quando você pega um peixe, a água do mar é doce ou salgada? Salgada. Quando você pega o peixe e abre ele, come a carne estilo sushi, a quem gosta e quem não gosta, a quem fala mal, quem não gosta manda para mim. Depois eu passo o endereço. Você come a carne dentro do peixe, é salgada ou não é? Ué, mas ele está dentro do mar.
O mar é salgado. Agora você entende por que o símbolo do cristão é um peixe? Da mesma forma que o peixe do mar não se contamina com o sal que está no mar, nós somos peixes desse mundo que não se contaminam com o pecado desse mundo, com a palavra negativa desse mundo, com as maldições desse mundo, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos transformados de dentro para fora. Para fora. Já vou acabar. Então o que acontece? Essa transformação, as coisas naturais explicam as espirituais. Você foi transformado de dentro para fora, então esse mundo não terá domínio sobre você, porque você é escolhido do Senhor. Quando se entende, diga amém. E para aqueles que pensaram que eu esqueci, eu não esqueci o Salmo 34. Já está aqui? Obrigado. Muitas são as aflições do justo. Quantos justos tem aqui? Aleluia. São muitas as aflições, porque vivemos num mundo caído. Aí tem gente que fala: meu irmãos, tem que sofrer. A vida do crente é de sofrer. É luta. Aí lê esse versículo para explicar. Só que não conta o final do filme. Não conta, só conta o começo. Tem gente que judia da gente. Assistiu um filme lá tribom. Começa assim. Você vai assistir quando vê o filme é um abacaxi. Não conta todo o filme. Pastor, eu não gosto que me conte filme. Eu prefiro que me conte para não perder tempo. Eu não posso perder tempo. Aqui a história não acabou, e muitas são as aflições do justo. Ele fala: são mesmo. A Bíblia está confirmando. Mas o Senhor de todas o livra. Não. Você não entendeu. Você não entendeu. Faz de conta que eu não li, eu vou ler de novo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O que ele está dizendo? Livramento. Ele te livra das aflições. Quando, pastor? Quando você decide confiar nele. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Deus é um Deus de livramento. Talvez você não saiba, mas para você chegar aqui hoje, os anjos do Senhor tiveram que trabalhar muito para te livrar do mau motorista, para te livrar da bala perdida, para te livrar do homem mal intencionado, das armadilhas do diabo cotidiana. Os céus trabalharam em seu favor. Você entendeu quanto você é importante para Deus? Deus bota o céu a trabalhar em seu favor. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar. Você é um filho amado de Deus, em que o céu inteiro trabalha em seu favor. Aí você fala assim: ah, pastor, mas é muito demônio nessa terra, né, pastor? É, tem mesmo. Por metro quadrado, demônio tem, dá para matar de chinelo nas paredes. Mas só tem um porém. Deus nunca perde para o diabo. Um dia alguém falou assim: pastor, quantos são os anjos que caíram com o diabo do céu? Você lembra quantos foram? 1/3. 1/3 dos anjos foram seduzidos por Satanás para deixar o céu. Eles não sabiam o que deixar o céu. Eles achavam que Satanás ia assumir o trono. E eles caíram, foram precipitados. Aí você fala: bah, muito anjo, né? Mais uma vez fica só com a primeira parte. Não. Você precisa estudar um pouco mais de matemática. Frações terríveis. 1/3 de anjos se tornaram caídos. Os demônios que atuam hoje. Sobra quanto de uma fração? 2 inteiros. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que para cada demônio para te atormentar, tem 2 anjos para te proteger. Porque Deus nunca perde, Deus nunca perde, Deus nunca perde, Ele nunca vai perder. Fala assim: o céu trabalha em meu favor. Por isso, eu persevero até o fim.
A palavra que eu li hoje, ela encerra falando sobre sabedoria. A sabedoria te faz tomar decisões corretas. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não se conquista em sala de aula, lendo livros. Não. Aqui nós lemos em Tiago 1,5. Todo aquele que necessita de sabedoria faz o quê? Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, não gravou, não parou aqui, só estou repetindo. A todos os que liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. Como você ganha sabedoria? Pedindo. Sabedoria para quê? Para resolver problemas. Você sabia que às vezes uma palavra numa negociação muda a sua história de vida? Chegaram para Jesus e falaram assim: como que fazemos com essa mulher aqui que foi pega em flagrante adultério? A lei de Moisés é Bíblia, sim ou não? Sim, está escrito. Diz que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que dizes? Vou te mostrar aqui a palavra de sabedoria. Jesus fala assim: qual de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você sabe que se fosse no dia de hoje, a mulher e Jesus tinham sido apedrejados. Se fosse nos nossos dias hoje, Jesus tinha sido apedrejado e a mulher também. Jesus faz uma pergunta. Que pergunta é essa, pastor? De sabedoria. Todos eles largaram suas pedras e foram embora. Ele fala: onde estão os teus acusadores? Foram embora? Todos eles? Ok. Eles não te condenaram? Não. Tampouco eu. Vá e não peques mais. Fala assim comigo: vá e não peques mais. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Que Ele tem a palavra. Como que eu faço? Pedindo. Eu quero orar hoje para que Deus derrame sabedoria dele sobre a sua vida. Quando você for fazer uma negociação, você não vai ser enganado. Está cheio de gente nesse mundo sendo enganado. Nós vivemos na era da internet, não é? Tem de golpe, de rolo, de trambique. Quero profetizar sobre a sua vida: você não vai ser enganado, você não vai sofrer prejuízo, você não vai sofrer o dano. Por quê, pastor? Porque Deus vai te dar a sabedoria dos céus. E às vezes você vai fazer uma negociação, você vai ter uma ideia lá no seu trabalho que vai revolucionar tudo, e Deus vai te promover. Mas tudo que Deus faz é bom, pastor? Sim, porque Ele é bom. Queria que você juntasse com essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar por sabedoria da parte de Deus, que a nossa fé esteja focada na palavra e que nós possamos ser cheios da sabedoria. Comece a orar por essa pessoa. Se você tem intimidade, ore por ela, declare sobre ela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Liberamos palavra de vida, de fé, de esperança. Declaramos que essa palavra, ela foi como uma flecha que acerta o alvo. Eu declaro uma onda de sabedoria, homens sábios, mulheres sábias, que edificam suas casas, jovens cheios da sabedoria do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que nesses dias a nossa fé seja alargada, que o favor do Senhor seja liberado. Declaramos em nome de Jesus que o teu Espírito de vida traga luz ao nosso coração, para que possamos ver como o Senhor vê, para que possamos ter a mente de Cristo, a mente renovada pela palavra, que possamos ter a boca profética, que falam coisas boas, palavras de bênção, palavras de vida, palavras de alegria, que muda o ambiente, que muda a vida das pessoas. As palavras de vida eterna possam estar nos nossos lábios, para proclamar um tempo poderoso, um tempo de vida, um tempo aceitável, um tempo de portas de oportunidade, um tempo de mudança, de transformação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem alguém entre nós hoje que você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu queria hoje entregar a minha vida para Jesus. Você ouviu o Evangelho, você nunca teve oportunidade talvez, mas hoje você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão no seu lugar.
Se você puder vir aqui na frente, pode vir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mais alguém? Aleluia. Se alguém puder chegar junto com ela aqui, alguns dos nossos irmãos. Aleluia. Mais alguém que hoje gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Sabe que quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Há uma mudança que vai acontecer. Não é a mudança de religião, não é a mudança de roupa, nem é mudança do coração. Então, se hoje você quer aceitar Jesus, apenas feche os seus olhos aí e faça essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para me salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou filho amado do Senhor. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que há um momento que há festa nos céus, quando alguém se arrepende aqui e entrega a sua vida ao Senhor. Hoje há festa no céu. Eu profetizo que a sua vida vai ser uma mudança radical. Se prepare. Levante a sua mão para cá, eu quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo, bem-vindo à melhor semana da sua vida. Eu declaro que nessa semana o seu telefone vai tocar e boas notícias vão chegar. O Senhor tem coisas boas preparadas para você, em nome de Jesus. Diga amém. Nós estamos encerrados. Dê um abraço pelo menos 3 irmãos. Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube aqui da Avenida de Canoas, não deixe de compartilhar essa live, também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, e se essa palavra te abençoou, compartilhe com mais pessoas, com certeza vai abençoá-las também. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. E transformou meu luto em dança, fez o meu lugar de dor um baile pra dançar, em lugar da tristeza, agora tem barulho de festa. E transformou meu luto em dança, fez o meu lugar de dor um baile pra dançar, em lugar da tristeza.